Amigas e amigos, o tão falado novo jeito de governar que norteou a campanha da chapa que venceu as eleições do presidente eleito Jair Bolsonaro e do vice, o general Hamilton Mourão, na verdade precisa de tradução, que eles criaram aí essa ideia do antipolítico, que eles não são políticos, que é necessário, enfim, estabelecer novas relações, que o ministério não seria composto por políticos, etc, etc, etc. E a mídia, o que eu chamei aqui de partido único da mídia, o PUM, insistiu muito nisso, quer dizer, entregou a governabilidade do processo golpista para o espectro da Operação Lava Jato, com todos os atropelos à legalidade democrática, à civilização. Ou seja, quando se tira a ideia da política como mecanismo, instrumento de governar, o que entra no lugar? É o totalitarismo. Entra essa lógica do chamado mercado, totalitário, que faz uma interferência direta, sim, na vida, sobretudo do povo, dos trabalhadores. O povo fica aí à mercê do chamado mercado. E quem comanda esse mercado, já falei aqui algumas vezes, a tal da mão invisível do mercado, quer dizer, essa mão tem cérebro. São os monopólios, os grandes oligopólios, que fazem aí o que bem entendem. E o objetivo, claro, é explorar o primeiro trabalho, tirar a riqueza por meio do trabalho, a riqueza que o país produz, o PIB, a produção, o produto interno bruto, e depois explorar na forma do consumo. Quer dizer, quem tem condição de consumir tem que consumir o que é enfiado goela abaixo do povo. Essa velha questão que se discute aí no sistema capitalista, quer dizer, é preciso que o Estado tenha, assim, mecanismo para regular o mercado, para controlar o mercado. Senão o mercado controla o Estado. E aí vira tudo totalitarismo, quer dizer, se tira do povo os canais de mediação, de participação, que é a política. Agora, num sistema como esse, o tal do chamado novo jeito de governar, o novo jeito de governar resultou em quê? Em dois superministros. O ministro do Capital, que acabou com o Ministério do Capital, o superministro, o Paulo Guedes, que acabou com o Ministério do Trabalho, dos Trabalhadores, comentei no vídeo passado, e o superministro aí dos chamados costumes, o ministro da moralidade, que vai moralizar tudo, que vai pôr tudo dentro da ordem, da lei, e não sei mais o que, o Sérgio Moro. Com quais métodos? Quem acompanhou a Operação Lava Jato viu quais são os métodos que eles utilizaram. Essencialmente métodos do fascismo, de atropelar a legalidade democrática, de atropelar a civilização, de não permitir a mediação. Nos processos que ele conduziu não teve mediação sequer da defesa. Quem viu, e eu acompanhei isso muito de perto, sistematicamente, a forma como ele tratava ali a defesa, sobretudo, do ex-presidente Lula, viu que não tinha mediação nenhuma, não tinha consideração pelo contraditório, pelas provas materiais. Ou seja, se isso não é fascismo, que é importante essa caracterização do que é fascismo. Fascismo é uma ideologia, uma ideia, com bases materiais diferentes, de acordo com realidades do tempo, do local. Fica aí, voltou essa história aí da mídia, sobretudo, de dizer que fascismo é uma coisa, democracia, liberalismo é outra, liberal é outra, quer dizer, é conservador nos costumes e liberal na economia. O liberal, preciso voltar lá na raiz do problema para se entender isso. O liberal é conservador. O liberal é exatamente entregar tudo na mão do mercado. Não é o liberal do Adam Smith, que ele dizia, no seu livro famoso, Natureza da Riqueza das Nações, que é uma espécie de bíblia do liberalismo, que ele chegava a dizer que os capitalistas deveriam evitar de frequentar o mesmo clube, exatamente para evitar a tentação de se juntar em trustes e monopólios. É ele que disse, o Adam Smith. Quando se juntou em trustes e monopólios, o liberalismo deixou de ter aquela característica do Adam Smith, que ele dizia que a livre concorrência, a mão invisível do mercado, equilibraria a sociedade. Agora a mão invisível do mercado está sob o comando de qual cérebro? Essa que é a questão que precisa ser colocada. Portanto, quando se diz que é liberal na economia, é porque é conservador. Não tem nada de liberal. É tão conservador quanto nos costumes, que eles dizem. Essa é a questão toda aí, da população
né, LGBT, os negros, as mulheres, a questão da opressão social, da discriminação social, com a sua transversalidade, né, que atinge os setores aí que ficam vulneráveis, né, fica à mercê exatamente dos interesses do dinheiro, né, desses grandes oligopólios, dos grandes grupos econômicos, do totalitarismo do mercado. Agora a questão fundamental é isso, como que eles vão administrar isso? Tira os políticos entre os técnicos. Agora, ou eles rasgam a Constituição definitivamente, acaba com esse negócio de Congresso, né? Acaba com isso, não tem mediação com o Congresso, eles fazem do jeito deles, impõem do jeito que eles bem entendem, né? Criam mecanismos aí. O Sérgio Moro, por exemplo, dizendo que vai, né, criar um grande espectro aí de lidar com a corrupção, entre aspas, que é sempre entre aspas, né? Não é literal o que ele diz, né? Pela sua prática na Operação Lava Jato, né? Totalmente, né, à margem do que diz a Constituição. Se ele for cumprir o que ele diz, ele vai ter que rasgar a Constituição. Né? Ou eles fazem isso e implantam um regime, né, definitivamente de exceção, abertamente de exceção, porque agora eles vêm falando ainda de maneira, vem, vamos dizer assim, meio que dourando a pílula. Estão fazendo aqui defendendo a Constituição, rasgam um pedaço da Constituição, estão defendendo a Constituição, rasga outro, estão defendendo a Constituição. Ou eles rasgam definitivamente e vão para um regime, né, totalmente de exceção, né, ou eles vão ter que fazer a mediação, que é mais provável, pelo menos, né, no desenho que a gente vê, né, eles vão tentar fazer a mediação. Agora a mediação é feita como? Como se fazia a mediação do Executivo com o Legislativo, né, com a conivência do Judiciário, do Poder Judiciário, lá na ditadura militar de 64. Na época do Fernando Henrique Cardoso, como eram aprovadas as medidas do governo no Congresso Nacional na época do Fernando Henrique Cardoso. Aí que entra a questão, né? Quem é político e quem é político, né? A política do povo, o Ministério do Trabalho e o Ministério do Capital. Né? Quem está do lado do trabalho, quem está do lado da soberania do país, quem está do lado da democracia, vai engolir medidas como essas que eles vêm anunciando aí, a reforma da Previdência, né, acabar com a CLT, enfim, tudo, né, acabar com tudo que diz respeito à institucionalidade política do trabalho para impor a institucionalidade ditatorial do capital. Né? Vai ter aceitação no Congresso Nacional? Como é que é a composição do Congresso Nacional? Como eles vão negociar isso? Quais serão os mecanismos? Na época do Fernando Henrique Cardoso foi a corrupção desbragada. Na época da ditadura militar também. Também fala-se muito pouco da corrupção que existia no parlamento, na relação do parlamento com o executivo na época dos ditadores, generais ditadores, mas a corrupção graçava. Né? Corrupção e repressão, cassação de mandatos, etc., ameaças, e etc, etc. O AI-5, tudo que a gente sabe aí, o que foi o arcabouço jurídico do regime militar. No regime do Fernando Henrique Cardoso, ele emitia medida provisória e chegava lá e negociava. A corrupção graçava com os setores corrompidos. Né? A lógica agora, para eles administrarem com esse novo jeito de governar, só é possível assim. Não tem outra possibilidade. Das sinecuras, das negociatas, né, do império da gambiarra, que é tradicional, é da tradição da direita brasileira, desde antigamente. Desde do surgimento das relações políticas no Brasil. Né, desde que veio aí já no fim do império, né, na República Velha, até a Revolução de 1930, né, como que a direita governou, enfim, com o parlamento, na época do presidente general Eurico Gaspar Dutra. Né, está aqui nessas biografias, tem muito disso aqui. Né, na ditadura militar, no período do Fernando Henrique Cardoso. Agora, quando se abre um pouco, tem democracia, que o povo participa, tem resistência. Né, tem gente lá no parlamento que representa, sim, os ideais do povo, a ideologia do povo, o sentido da existência de um país com soberania, de uma nação com soberania, com democracia, né, com um objetivo social, de perseguir a justiça social. Esse é o grande dilema dos superministérios, como eles vão se relacionar com o parlamento e como eles vão implantar essas medidas ditatoriais que eles anunciam, tanto no âmbito da economia quanto no âmbito do judiciário. É isso. Muito obrigado pela atenção. Divulgue Outro Lado da Notícia. Um abraço e até a próxima.